Oi, meus amores! Nessa aula a gente vai conversar um pouquinho a respeito do superego e do id. Agora que a gente já sabe bem o que é o ego, né? O ego é uma das instâncias da personalidade para a psicanálise e é o meu eu, a minha consciência da minha própria existência. Vamos lá. O nosso id, ego e superego. O nosso id é a instância voltada para o prazer, para essa realização de prazer. É uma das instâncias mais primitivas existentes para o ser humano. Ou seja, é a primeira a ser desenvolvida, ela é a primeira a ser desenvolvida. Depois, o bebê, ele começa a se perceber e começa a entender que ele da consciência, começa a haver uma consciência da própria existência. E aí a gente vai falar que começa o desenvolvimento do ego. Mas o id é essa instância mais voltada para o prazer. O id, ele é inconsciente. Lembra da primeira tópica, né? Consciente, inconsciente, pré-consciente? Pois bem, então vamos pensar que o id, ele é inconsciente, ele está num espaço inconsciente. Eu não tenho total clareza em relação aos meus desejos. Às vezes eu faço uma coisa desejando outra. Por isso que o id, ele é inconsciente. Já o ego, ele é pré-consciente e consciente. O ego é pré-consciente e consciente. E o meu superego, ele é consciente, pré-consciente e inconsciente. Mas o que seria então o superego? O ego é o meu eu, a minha consciência da minha própria existência. O meu id é a minha instância voltada para o prazer, para esse desejo. E o superego? O superego é a minha instância contrária ao id. É o superego que coloca limite. Vamos chamar o superego de polícia interna. A princípio, o superego da criança muito pequena, ele é externo. É a fala da mãe que diz, não pega nesse copo de vidro, porque você vai se machucar. Mas depois esse superego, ele é internalizado. E aí passa a ser o meu superego, a minha polícia interna, que coloca aí o limite, né, em alguma decisão. E o ego, ele fica ali administrando. Pelo menos é o que deve ser. O ego, ele precisa administrar o id e o superego. Então, quando eu penso assim, eu quero tomar sorvete, é o id, vamos tomar sorvete. Mas aí o superego, ele pode vir e falar, não, você já tomou sorvete essa semana, não vai fazer bem para o seu organismo, muito açúcar vai baixar a sua imunidade. Então, essa polícia interna, então precisa ter esse equilíbrio entre os dois. Por que é necessário ter esse equilíbrio? Para que eu não viva totalmente dando evasão ao prazer, mas também eu preciso ter esse limite. Mas também eu não posso ter limite em relação a tudo. O id, ele precisa ter um espaço também de realização. Então é o superego que acaba administrando é o ego que acaba administrando o superego e o id, para que tudo se equilibre, né? Mas, infelizmente, no caso de um abuso sexual mais significativo, trazendo um pouco mais de prejuízo para a criança durante o seu desenvolvimento, muitas vezes acontece de que o superego, ele toma uma força muito grande, uma força superior ao id de forma muito intensa. E aí, essa pessoa, ela se desenvolve com um sentimento de culpa maior que as demais pessoas, com uma ideia de autopunição, com uma ideia do não poder, da proibição, da não realização. Um superego extremamente castrador, que impede essa pessoa do seu desenvolvimento. Quando nós temos essa personalidade com essa dinâmica em que o superego
ele é muito mais forte do que o id, eu digo muito mais forte, nós vamos ter aí uma personalidade neurótica. Então, vamos entender aqui, para a psicanálise, a dinâmica entre id, ego e superego forma a nossa personalidade. A forma com que eles lidam entre eles são os diferentes tipos de personalidade. Quando eu tenho uma personalidade em que há o comando do ego, mas o superego, que é a instância da polícia interna, vamos dizer assim, ele é extremamente forte e ele tem um comando muito grande e ele sufoca o id, então nós temos aí uma personalidade neurótica, voltada para uma ordem muito grande, para uma organização muito grande. Essa pessoa, ela se limita o tempo todo. E dentro da neurose, nós vamos ter algumas psicopatologias. O TOC, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, é uma doença dessa pessoa que é extremamente voltada para a ordem. Portanto, ela tem um superego extremamente forte. Ela tem um superego com uma polícia interna muito grande que não dá evasão para o id respirar um pouco, vamos dizer assim. Tá, mas se por acaso eu tiver um id muito forte e um superego sufocado, então vamos pensar num superego fraquinho e um id muito forte, o contrário, né? Aí eu tenho o que a gente chama de psicose. A esquizofrenia, por exemplo, é uma psicose. Na esquizofrenia, nós vamos ter a desordem, né? Nós temos a desordem. Então, as doenças da psicose são as doenças da desordem. As doenças da neurose são as doenças da ordem. Se eu tenho um id muito forte e um superego muito fraco, eu tenho psicose. Se eu tenho um superego forte e um id fraco, eu tenho neurose. A maioria da população é neurótica. E qual é o equilíbrio, então, de uma personalidade ideal? Seria o ego controlando o id e o superego mais ou menos na mesma medida? Não. Para a gente se adaptar bem na sociedade, nós temos que ter aí um superego um pouquinho mais elevado do que o id. Aí eu me permito de vez em quando tomar um sorvete, eu me permito às vezes ficar até mais tarde vendo um filme, me permito algumas coisas, porque o id ele tem espaço, porque a distância entre um e outro não é tão grande. Mas é importante que o superego seja um pouquinho mais significativo. Por quê? Porque eu preciso ter horário para acordar, eu preciso respeitar as leis de trânsito, eu preciso conviver em sociedade. Para eu conviver em sociedade, eu preciso de um pouquinho mais de neurose. Eu preciso de uma organização um pouquinho maior. Mas quando isso se distancia muito e eu fico com uma tentativa de organização muito grande, aí já se torna algo patológico. Aí eu já tenho TOC, transtorno obsessivo compulsivo. As doenças da ordem. Aí eu entro em estado de sofrimento. Nesse estado de sofrimento, a exigência da ordem é tão grande que se eu estiver andando, por exemplo, em um piso que tenha quadrados, eu vou estabelecer que eu não posso pisar na divisa dos pisos, eu tenho que pisar sempre no meio de cada piso. A tentativa dessa ordem, chegando ao ponto da vida ficar impraticável, né? Nós temos aí alguns filmes, né, que representam a neurose um pouco mais significativa. Então eu preciso ser neurótica para eu me adaptar bem à vida, mas que a distância não seja tão grande, que a distância esteja próxima. Quando o id é superior, aí sim eu terei problemas. Até porque as doenças da psicose não têm cura. Não existe cura para a psicose. O que existe para a psicose, para a esquizofrenia, por exemplo, é o tratamento para não evoluir a doença, para se manter onde ela está, e para a pessoa ter qualidade de vida, ter autoconhecimento, ter possibilidades de vida, mas cura não tem. Já as doenças da neurose possuem cura. Aí sim, dá para eu fazer um tratamento, pode ser até que volte a longo, médio prazo, mas existe cura. Então,
Os diferentes tipos de personalidade é exatamente a respeito da distância entre esse id e o superego. Então, conforme esse eu, ele administra isso. Então, eu terei diferentes tipos aí de personalidade, conforme se aproxima, conforme distancia. E a diferença de uma para outra está na ordem e na desordem, no que você se permite e no que você não se permite. Porém, a gente já entende que as pessoas que foram abusadas sexualmente durante o período do desenvolvimento dessas instâncias que vai organizar a personalidade, há uma tendência, de um modo geral, de um superego muito forte, tá? De um superego bem mais forte. Por isso, o índice de autocobrança muito grande. Por isso, isso não significa que essa pessoa não cometa questões como mentir, como manipular, como não. Mas existe, mesmo que ela faça tudo isso, existe autocobrança. Existe esse superego que, em última instância, fala para ela: você não tem valor, você mente, você... É uma acusação muito grande. Então, pode haver um peso muito grande nas costas de acusação, de um autoconceito muito negativo, né, dessa autocobrança. E nós vamos entender mais tarde por que esse superego ele acaba se tornando assim tão mais forte quando existe aí a questão do abuso. Então, o trauma, ele de certa forma, ele constitui o ser humano. É impossível nós termos um ser humano sem trauma, mas nós podemos ter esses traumas que vão exceder aquilo que se suporta. E ao exceder aquilo que suporta, irá comprometer o desenvolvimento da personalidade e dessas instâncias, da organização dessas instâncias. Por isso é que a gente precisa ir entendendo tudo isso e buscar esse trabalho o máximo possível da reorganização das instâncias psíquicas que compõem essa personalidade. Às vezes, no consultório, eu recebo pessoas com uma autocobrança absurda, né? Então a gente começa a trabalhar para diminuir essa autocobrança. E essa autocobrança, ela é gerada em função da culpa, do sentimento de culpa, por algo que aconteceu. E às vezes essa culpa não está ligada ao momento do abuso em si, aos 4 aninhos de idade, mas ela está ligada aos 12, 13, 14 anos, quando essa pessoa começou a ter ações em função da progressão traumática que houve lá atrás. E aí ela não se perdoa por algo que ela fez aos 15 anos. Mas ela não entende que aquela ação dos 15 anos foi uma consequência do abuso que aconteceu lá atrás, de uma desestruturação dessa dinâmica psíquica. Vamos recordar aqui então que o ego ele é consciente e pré-consciente, tentando localizá-los lá na primeira tópica do consciente, inconsciente, pré-consciente. O id ele é inconsciente e o superego ele faz parte do consciente, do pré-consciente e do inconsciente, a nossa polícia interna, tá? Quanto mais o ego conseguir equilibrar tudo isso, mais saúde psíquica nós temos. E aí entra as 3 instâncias, ego, superego, e entra a realidade também, para o ego administrar, né? A realidade é tudo aquilo que vai acontecer nesse mundo externo, as dinâmicas são minhas, são internas, e como que essas dinâmicas vão lidar com esses acontecimentos. Então, se você recebe uma notícia nesse momento, olha, o teu primo fulano de tal adoeceu, essa é uma realidade externa. E o que você vai fazer com isso? Você tem como administrar isso para que isso não aconteça? Não, não tem. A realidade externa, ela vem e te atropela. A grande questão é como você vai lidar com isso. E aí você vai usar id, ego e superego, que são as suas instâncias internas, para administrar, para lidar, para elaborar,
para ver o que dá conta e como reagir a essa realidade externa. Então, de um modo geral, a nossa personalidade, ela está ali presente de acordo com essa dinâmica entre as instâncias, dando conta da realidade externa. É muito importante a gente compreender essa dinâmica para compreender o que acontece com a criança quando ocorre o abuso exatamente durante o desenvolvimento dessas instâncias. E aí você me pergunta, mas quando que desenvolve então o superego? O superego, ele começa a se desenvolver a partir das limitações que os pais vão colocando sobre nós. Então, se eu ainda sou bem pequena e há uma limitação, não pega isso, não faz aquilo, é uma proibição externa que eu vou internalizar e passar a ser uma polícia interna. É mais ou menos assim. Portanto, os limites para as crianças é de extrema importância para que elas desenvolvam internamente a instância do superego, para ter esse equilíbrio. Mas quando a cobrança externa ela é muito grande, ela é em excesso, o meu superego irá se desenvolver de forma inflada, de forma maior. E aí eu terei consequências disso no que diz respeito ao desenvolvimento de uma neurose mais significativa. Beijo e até a próxima aula.